A candidata Raquel Lira pediu direito de resposta quando a candidata Marília Reis disse que Raquel é irresponsável e leviana quando se refere a Sebastião Oliveira, candidato a vice na coligação de Marília Reis. A equipe analisou e decidiu que não cabe direito de resposta. Neste último bloco, as perguntas serão sobre temas que estão no telão. Dos 6, 2 já foram debatidos no segundo bloco. Novos temas serão escolhidos agora, relembrando que são 10 minutos por tema, 5 minutos para cada candidata. Quem começa agora é a candidata Marília Reis. Candidata, qual é o tema que a senhora escolhe? Violência. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Eu gostaria de perguntar à candidata Raquel quais são suas propostas para que o jovem de Pernambuco tenha mais perspectiva. A gente vive um momento da economia bastante difícil no Brasil, capitaneado pelo seu candidato Bolsonaro, e que aqui em Pernambuco é refletido pela incompetência de Paulo Câmara em dar conta de continuar o desenvolvimento que havia com Eduardo Campos. E isso reflete diretamente nas perspectivas que a juventude tem de empregabilidade, de futuro. Quais são suas propostas para que o jovem tenha perspectiva de vida e não de morte, principalmente o jovem negro, o jovem pobre da periferia? Vamos falar sobre a questão da violência. E eu vou contar para vocês o que aconteceu em Caruaru. Eu já falei sobre a redução da criminalidade. Eu já falei, em outra oportunidade, que lá no Monte Bom Jesus, ninguém mais subiu o monte. Eu lancei meu plano de governo em 2016, candidata a prefeita de Caruaru, lá no Monte Bom Jesus. Um local onde já não subia mais nem o PSF, nem a Compesa. E a gente disse que ia liderar de frente a questão do enfrentamento à criminalidade na nossa cidade. E é claro que as vítimas maiores da violência, elas são vítimas jovens, pretas, de periferia, das zonas rurais dos nossos municípios e das grandes cidades da região metropolitana do Recife. O Juntos pela Segurança no governo do estado de Pernambuco vai trabalhar a repressão qualificada, como eu falei, garantindo as forças operacionais de polícia agindo muito firmemente, e vai trabalhar também a questão da prevenção social. Aí sim, dar oportunidade a esses jovens. Garantir que a juventude possa ter voz e vez. Programa de qualificação profissional forte. Permitir que eles possam entrar no mercado de trabalho. Garantir mais dignidade e cidadania com intervenção urbanística, apoiando os municípios a fazer isso. Como a gente fez no Monte Bom Jesus, como a gente fez na Via Parque. Mudar a realidade de Pernambuco. Eu estive no Cabo de Santo Agostinho. O Cabo de Santo Agostinho hoje tem um indicador de guerra civil no que diz respeito a mortes violentas. 90 mortes por 100 mil habitantes. O meu compromisso é de liderar pessoalmente o Juntos pela Segurança Estadual e garantir que políticas de prevenção e repressão estejam juntas, ocupando o território, para que as vidas sejam preservadas e que não tenham mais mães chorando as mortes dos seus filhos. Candidata, qual a sua proposta? Quando a gente escuta a Raquel Lira falar sobre Caruaru, e aí repito, parece que a gente está vendo a personagem daquele livro da nossa época. Quem tem mais ou menos a nossa idade lembra. O livro Poliana. Uma menina, tinha a menina e a moça, que vivia com o mundo desabando ao seu redor e que enxergava pequenos pontos para dizer que estava tudo maravilhoso. E a gente sabe que não é assim. Principalmente porque a vida dela e as realizações que ela diz que tem não se resumem a Caruaru. Nós temos uma gestão que, de quando ela foi secretária de Eduardo Campos, que foi uma gestão de terror. E aqueles jovens chegaram lá porque o Estado foi ausente da vida deles durante toda a sua vida. Chegaram lá, a presença do Estado foi quando os levaram para cumprir a medida socioeducativa. E a esperança daquelas famílias era que eles fossem reeducados e entregues à sociedade para contribuir com elas. É muito triste ver que uma candidata tem a insensibilidade ao ponto de ter passado por nove rebeliões, 7 mortes. Não foi somente Yuri, filho de Dona Erismar,
que está sofrendo, e ela diz que faça uso político, mas com insensibilidade enorme, até hoje não deu uma atenção a uma mulher que sofre a perda do seu filho da maneira que perdeu. E por ela própria ter ido entregar ao Estado, aos seus cuidados, Raquel, sua secretaria, porque não dá para se eximir de responsabilidade. Uma líder de verdade não transfere responsabilidades. Eu já vi aqui você transferir a responsabilidade da não execução do projeto da fábrica Tacaruna, que ia sim servir para qualificar jovens, para levar cultura, para levar outras perspectivas, que no nosso governo vai sair do papel, porque é um dos maiores projetos arquitetônicos que nós temos aqui em Pernambuco e que está abandonado desde a sua gestão. Nós vamos investir para que o jovem tenha oportunidade desde a escola, para que tenha perspectiva de futuro, para que possa entrar e ser qualificado no mercado de trabalho para trabalhar com tecnologia aqui no Brasil e para o mundo. Mas como é que você se propõe a dar uma perspectiva melhor para os jovens se quando teve oportunidade foi o terror que foi implementado aqui em Pernambuco, que até a ONU, que você falou agora há pouco, que fez não sei o que de menção sobre sua gestão, até a ONU interferiu para que acabasse o terror aqui em Pernambuco durante sua gestão como secretária. Você vê o que é o desespero de uma candidata que não para de mentir um segundo, que já teve a justiça determinando que ela não poderia mais falar sobre um tema que ela imputa a mim uma responsabilidade que nunca tive. Eu nunca assumi a presidência da FUNASE. Aliás, ela era já assumida por um cara, uma pessoa, doutor Alberto, comandado, indicado por Eduardo Campos, mas uma pessoa ligada a Ana Célia, que tinha sido presidente da FUNASE antes e prefeita de Surubim, aliada dela até hoje. O doutor Alberto, ele continuou por muito tempo ainda empregado do governo de Pernambuco como cargo comissionado e subordinado a Ana Célia. Eu não assumi a presidência da FUNASE. Eu lamento muito que a senhora, no momento mais crucial da vida de Pernambuco, esteja num ato de desespero eleitoral, de um ato inescrupuloso, usando a dor de uma mãe, que eu jamais consigo imaginar qual é. Ela disse que eu não dei atenção, outra vez ela disse que eu tomei cafezinho, dei tapinha nas costas. Marília, o povo de Pernambuco exige responsabilidade. Inclusive, a senhora foi secretária de Juventude do governo Geraldo Júlio, na Prefeitura do Recife. É uma oportunidade da senhora falar sobre suas realizações. É uma oportunidade também da senhora falar de emenda parlamentar, sim, que a senhora indica 13 milhões de reais por ano, o quanto dedicou para cumprimento de medidas socioeducativas, para o apoio a crianças vulneráveis e adolescentes vulneráveis. O microfone é aberto para a senhora. Desespero é o da minha adversária, que não consegue, não tem a capacidade de assumir autorresponsabilidade. Sempre tem que transferir a responsabilidade de algo que deu errado para alguém. Se houve problema na FUNASE, primeiro botou culpa em Ana Célia, depois botou culpa em Alberto Vinícius. A questão da fábrica Tacaruna colocou culpa em Eduardo Campos. Outro dia, essa questão da FUNASE, ela culpou até a licença maternidade. A atenção que eu falo, candidata, é de humanidade. É de reconhecer não somente a dor de Dona Erismar, mas de mães de 7 meninos que foram massacrados lá dentro, em rebeliões, em um terror que foi implementado aqui em Pernambuco e que eu estou tendo a responsabilidade de lembrar aos pernambucanos o que aconteceu. Isso aí não é mentir, isso aí não é desespero. Dizer a verdade não é desespero. Agora, você não está acostumada a escutar as verdades. E a verdade é, a sua gestão como secretária de Eduardo Campos foi tão desastrosa que ele teve que lhe demitir, mesmo sendo um constrangimento para ele por você ser filha do ex-vice-governador. Portanto, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos jovens de Pernambuco. Eu vou responder na próxima oportunidade, no próximo bloco, tirar um pedacinho do meu tempo para falar sobre o que eu fiz na secretaria que assumi. Sabe por que ela não fala sobre o que ela fez? Porque quem não tem o que mostrar, aponta os outros.
A candidata foi secretária de Geraldo Júlio, secretária de Juventude. E eu quero dizer do meu compromisso, e agora ela nunca fala sobre isso, ela também não destinou recursos para poder cuidar nem dos morros, quando fala de habitação, nem de criança e adolescente, quando fala do sistema socioeducativo, ou mesmo do sistema protetivo de crianças vítimas de violências retiradas do poder familiar ou abandonadas. Olha, a diferença entre quem faz e quem só fala está posta aqui. Eu quero ter a oportunidade de ser governadora de Pernambuco para poder cuidar das crianças e jovens do nosso estado, para cuidar do futuro, para construir as vagas de creche, para fazer o maior programa de qualificação profissional da nossa história através do programa Trilha Tech, para fazer com que a criança seja alfabetizada na idade certa, em apoio com os municípios e garantir Pernambuco poder voltar a crescer, gerar oportunidade e ser um estado de paz social, onde os nossos filhos saiam de casa e a gente não tenha medo se eles vão voltar. É assim que a gente transforma. Não é com discurso, candidata, não é com agressão. A senhora mente o tempo inteiro. Já foi condenada pela justiça, mas continua mentindo.